Então, gente, boa tarde a todos que estão presentes na nossa aulinha de hoje. Como eu já informei para vocês, hoje nós teremos a nossa aula de revisão, com o intuito de aprimorarmos nossos conhecimentos, obviamente, para a nossa avaliação da semana que vem. Quais os assuntos que vão constar nessa nossa aula de revisão? A gente vai relembrar o processo de evolução atômica, os 4 modelos dos átomos primordiais que desenvolveram a formação do átomo atual. Iremos relembrar os conceitos de átomos e íons, certo? Trabalhando as duas classes, os cátions e os ânions. E iremos finalizar a nossa aulinha falando das noções de isotopia, as chamadas semelhanças atômicas. Antes de falarmos do nosso primeiro assunto, só dar um avisozinho para vocês. Quem tiver alguma dúvida durante alguma das explicações dessa revisão, você pode ativar o seu microfone e, obviamente, solicitar a sua dúvida, que eu, obviamente, estarei à disposição para tentar ajudá-lo. Tranquilo? Então, vamos lá. Ok. Todos nós sabemos que o processo evolutivo, no que diz respeito a um átomo, surgiu no átomo de Dalton, né? Esse modelo atômico, ele surgiu por volta de 1808 e ficou conhecido como bola de bilhar. Por que que a esse átomo foi atribuído este nome? Obviamente, devido às características confirmadas por Dalton após seu estudo. Dentre as quais características, a gente pode destacar alguma delas. Ou seja, o primeiro átomo da história da química, ele apresentou como principais características ser indivisível, ser indestrutível, 100% maciço, que obviamente é a partir dessa característica que surge esse nome, bola de bilhar, certo? 100% homogêneo e extremamente pequeno. Você Mas, pode repetir, por favor, as características? posso sim. Então, características atribuídas ao átomo de Dalton: indivisível, indestrutível, 100% maciço, 100% homogêneo e extremamente pequeno. Tranquilo? Ok. Mas assim como toda a ciência, né, a química, os átomos, eles também foram submetidos a processo de evolução. E no ano de 1897, ou seja, quase 90 anos depois, então essas ideias iniciais de Dalton perduraram por quase 9 décadas, surge um segundo modelo atômico, né? Que é o modelo de quem? Alguém lembra? Quem foi o segundo? Thomson. Exatamente, gente. O modelo de J.J. Thomson, certo? Que ficou conhecido na história da química como pudim de passas, ou dependendo do autor do livro que você esteja estudando, ou do artigo, ou do site, pode também ser chamado de pudim de ameixas, certo? Lembrando que essas passas, essas ameixas dessa nomenclatura, ela vai ter justamente essa nomenclatura pela questão da principal característica do átomo de Thomson. Alguém lembra qual foi a principal característica do átomo de Thomson? As partículas elétricas. Presença de elétrons. Exatamente. O surgimento das partículas elétricas. Então, a partir do segundo modelo atômico, galerinha, o átomo de Thomson, a gente tem a questão do surgimento das partículas com cargas elétricas, pelos quais ele atribuiu o nome prótons às partículas que tinham carga positiva e o nome elétron às partículas que tinham carga de caráter negativo. Todo mundo lembra disso. Sim. Outra característica também é que Thomson
atribuiu ao seu átomo o caráter neutro. O que isso significava? Que em todo e qualquer átomo a ser analisado, a resultante de cargas ela é sempre igual a zero. O que isso significa? Que o número de cargas positivas seria sempre igual ao número de cargas negativas. Por exemplo, quando ele analisava um determinado átomo, se ele visualizasse 10 prótons, quando ele estudar os elétrons, esses elétrons estavam em mesma quantidade. Então, seriam 10 elétrons. Exatamente, seriam 10 elétrons. Então, você afirmar que um átomo tem resultante nula não quer dizer que ele não tem carga. Ele vai lhe apresentar cargas tanto de caráter positiva como de caráter negativa. Porém, essas cargas elas estarão em mesma quantidade. Tranquilo até aí, gente? Sim. Pode repetir, falar as características do átomo de Thomson? De Thomson? Uhum. Resultante de cargas nula, e a principal foi o surgimento das partículas com cargas elétricas, pelas quais as positivas denominou-se próton, negativas, elétrons. Tranquilo até agora? Sim. Pronto. Vamos para o terceiro átomo, certo? Que é o átomo de quem? Quem lembra? O terceiro? Rutherford. Rutherford, né? Que dentro do estudo do átomo atual, em relação à estrutura, é o que se assemelha mais com o átomo atual, né? O átomo de Rutherford, ele vem com a ideia do sistema planetário, né? Chamado sistema solar. E esse modelo atômico, ele surgiu por volta de 1911. E quais foram as principais contribuições de Rutherford nesse desenvolvimento do átomo? Então, Rutherford, ele fez duas informações, né? Fez uma série, mas a gente pode destacar duas delas, que é considerada até hoje bastante importante nesse processo de evolução atômica. Primeiro, ele conseguiu visualizar que as partículas eletrônicas eram situadas em regiões distintas. Então, a partir do átomo de Rutherford, ocorre o surgimento do núcleo e da eletrosfera. E de que maneira ele analisou essas duas regiões? Então, segundo Rutherford, no núcleo do átomo, ou seja, no centro do átomo, apresenta-se as cargas positivas. Então, a parte central de um átomo é carregado positivamente. Enquanto que na parte de fora, a parte periférica, estão posicionadas as cargas negativas, ou seja, os elétrons. Porém, Rutherford também fez mais uma afirmação em relação ao seu estudo atômico que elimina direto uma ideia do átomo de Dalton. Quem pode me dizer qual era essa ideia? Alguém lembra? 100% maciço. Exatamente. Rutherford, ele afirma que um átomo apresenta grandes espaços vazios. E algo que apresenta grandes espaços vazios, consequentemente, anda na contramão do que é 100% maciço. Então, a ideia do 100% maciço, ela é eliminada a partir do momento que Rutherford analisa o átomo com duas regiões e vê que entre essas camadas eletrosféricas existem grandes espaços vazios. Sim. Esse átomo de Rutherford, a gente pode até interligar com o átomo de quem? Com o átomo de Bohr. Professor, só pode, por favor, enumerar as características do de Rutherford? Exatamente. Surgimento das regiões distintas, onde ele denominou de núcleo e eletrosfera. No núcleo, concentração de cargas positivas, eletrosfera, concentração de cargas negativas.
Outra contribuições. Os átomos apresentam grandes espaços vazios. Ok, Átila? Sim. Então, como eu estava falando, a gente pode interligar esses dois modelos atômicos. Por quê? Porque entre esses dois modelos atômicos, Rutherford e Bohr, foi o menor intervalo de tempo que existiu entre um modelo atômico para outro. Ou seja, entre o átomo de Rutherford e o átomo de Bohr, foram apenas 2 anos. Rutherford falou sobre o seu átomo em 1911, enquanto que Bohr falou sobre as suas ideias atômicas em 1913. Então, a gente pode analisar como se Bohr fosse um ajuste mais apropriado do átomo de Rutherford. É tanto que alguns livros, hoje em dia, já traz esse modelo atômico interagindo os nomes dos dois, Rutherford e Bohr. E quais foram as principais características desse átomo de Bohr? Alguém poderia citar alguma delas? Os elétrons podem saltar de camadas e tem camadas definidas, né? Muito bem. Ele saltando de camada eletrosférica. Muito bem, Zé. Então, os elétrons, eles podem saltar de uma camada para outra, e uma das principais características dele é que as camadas de energia já apresentavam seus valores definidos. O que isso significa? Esses elétrons, eles não poderiam ser colocados de maneira aleatória, né? Sim. Por exemplo, eu não poderia pegar 10 elétrons e colocar na região que eu achasse necessária. Para isso, existe um critério que hoje é conhecido como distribuição eletrônica. Foi aí que surgiu. Okay? Exatamente. Foi aí que você passa a entender a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons, tudo aquilo que a gente viu na aulinha passada. Lembram que a gente estudou a distribuição eletrônica na aula passada? Sim. Então, após esse processo evolutivo, certo? A gente pode juntar uma série de ideias, uma série de informações, e não podemos atribuir a nenhum desses caras como responsável do átomo atual. Porém, todos eles têm contribuições importantes. Por exemplo, a ideia do extremamente pequeno se mantém até hoje. Átomos apresenta partículas com energia, que foi a ideia de Thomson. O sistema atual, a estrutura tem 2 regiões, os elétrons giram em torno do núcleo, então cada um deu sua contribuição. E outro fator que a gente não pode escolher um deles para ser responsável pelo átomo atual é que entre esses 4 modelos atômicos, nenhum deles conseguiu falar do nêutron, né? O nêutron surgiu 2 anos depois, por volta de 1915, por um novo cientista chamado de Chadwick. E aí, quando a gente tem essas 3 partículas, aí a gente chega à ideia do átomo atual. Então, o átomo atual, ele apresenta 2 regiões, que é chamada de núcleo e de eletrosfera, porém, no núcleo está concentrada toda a massa do átomo. Ou seja, no núcleo do átomo, você vai encontrar os prótons e os nêutrons. Lembram que a formulazinha do cálculo da massa é A igual a P mais N? Então, se prótons e nêutrons estão em uma mesma região, então aquela região caracteriza a massa do átomo. E fora desse... Oi? Ou seja, o átomo do Chadwick foi o surgimento do nêutron. Não, o Chadwick, ele não criou um modelo atômico, ele conseguiu identificar o nêutron. Ok. Uhum. Então vamos lá, gente, continuando. E na parte de fora, a parte das camadas é denominada de eletrosfera, onde está a concentração dos elétrons. Alguns detalhes importantes. Saber diferenciar, na hora da nossa avaliação, o que é átomo e o que é íon, né? Como é que eu sei diferenciar esses 2 fatores? Pela quantidade de prótons e elétrons. Então, por exemplo,
Quando você calcular uma espécie química que o número de prótons é igual ao número de elétrons, você está diante de um átomo. Se o número de prótons é diferente do número de elétrons, você está diante de um íon. Porém, essa diferença entre prótons e entre elétrons, ela pode ser favorecida de forma positiva ou de forma negativa. Por isso que a gente tem duas classes de íons. Por exemplo, quando o número de prótons é maior que o número de elétrons, a gente está diante de um cátion. Quando o número de prótons é menor que o número de elétrons, a gente está diante de um ânion. Relembraram isso aí, gente? Sim. Tranquilo? Até agora? Sim. Pronto. Vamos falar um pouco da representação de átomos e de íons. No caso do átomo, presta atenção, na parte inferior, você tem sempre o número atômico. O número atômico corresponde à quantidade de prótons. Tranquilo? E na parte superior, você vai ter sempre o número de massa, que é a soma dos prótons com os nêutrons, como eu já falei na aula de hoje. Detalhe, no caso do átomo, você não tem representação de carga. No caso dos íons... Oi? No átomo, porque é igual a quantidade, logo você sabe de prótons, você também sabe de elétrons. Exatamente. No caso dos íons, se você estiver trabalhando um cátion, você vai ter uma indicação de carga positiva. Se você estiver diante de um ânion, uma indicação de carga negativa. Lembrando que, tanto na formação do cátion, como na formação do ânion, você só pode alterar a quantidade de elétrons. Você pode aumentar ou diminuir a quantidade de elétrons. Tranquilo, galerinha, até agora? Sim, sim. Nenhuma dúvida? Então vamos prosseguir. Não. A prova de vocês é todo no perfil desses três assuntos. Então, se você não tiver nenhuma dúvida, durante essa semana, dê uma revisada no vídeo aula que você está com mais dificuldade. Dá uma assistida nessa revisão. Confere suas anotações. Tenta resolver as atividades novamente. Vocês vão ver que a prova vai estar super tranquila. Ok? Ok. E o terceiro assunto da nossa prova, que é o que vai finalizar, se eu não estiver enganado, são as últimas questões lá da nossa provinha, são as noções de isotopia. No caso, quando eu analiso, certo, noções de isotopia, é quando eu pego determinadas questões que me dão um conjunto de átomos ou um conjunto de elementos, onde, a partir do momento que eu calculo as partículas atômicas deles, como próton, massa, nêutrons e elétrons, eu consigo visualizar alguma repetição nos meus cálculos. Então, como a gente, em um determinado átomo, como foi falado há instantes atrás, consegue extrair dessa estrutura atômica até 4 valores, então as noções de isotopia são classificadas em 4 grupos, que são os isótopos, os isóbaros, os isótonos e os isoeletrônicos, onde cada um vai corresponder a uma partículazinha lá do seu cálculo. Por exemplo, o prefixo iso significa mesma quantidade. Então, vamos relembrar. Se eu tenho um conjunto, por exemplo, de 5 elementos ou 5 átomos, para mim considerar que naquele conjunto tem alguém isótopo, é necessário que 2 ou mais deles apresente a mesma quantidade de prótons. Ou seja, 2 ou mais tem que ter o mesmo número atômico. Se isso acontecer, estou diante de átomos isótopos. No caso dos isóbaros, dentro desse conjunto, eu tenho que analisar 2 ou mais elementos ou átomos, repito,
com a mesma quantidade de massa. Para ele ser isótonos, eu tenho que ter elementos ou átomos com a mesma quantidade de nêutrons. Lembrando que o nêutron você não consegue visualizar diretamente na estrutura. Você tem que utilizar a formulazinha, o quê? A igual a P mais N. Tranquilo até aí? E o último grupo, o nome já ajuda a identificar com mais clareza, são os isoeletrônicos. Então, no caso dos isoeletrônicos, você tem que ter um pouco mais de cuidado em relação aos outros, porque algumas questões podem intercalar átomos e íons. Lembra o que eu acabei de falar para vocês? Na formação de um cátion ou na formação de um ânion, você só vai poder alterar a quantidade de quem? Quem lembra? Acabei de falar. De elétrons. Dos elétrons, muito bem. Então, se eu estou trabalhando isoeletrônico, os íons também podem influenciar e passar a ter mesma quantidade, por exemplo, de um átomo. Então, fiquem atentos se a questão ou algumas questões envolver espécies de caráter isoeletrônicas. Então, galerinha, ó, a nossa prova, semana que vem, como já adiantei para vocês na semana anterior, ela vai ter 8 questões, certo? Desmembrada nesses 3 assuntos. Então, revisem estrutura atômica, revisem átomos e íons, revisem, isotopia, certo? Durante essa semana, você não vai ter uma atividade direta de casa. Então, para que você tenha um pouco mais de tempo, justamente para assistir novamente os videoaulas, refazer atividades. Então, treinem as atividades, observem as anotações que vocês fizeram. Vocês são capazes de fazer uma excelente prova, até porque a prova está no perfil das nossas aulas, certo? Alguém tem alguma dúvida até agora? Não, o conteúdo é tranquilo. Não. Então, só para finalizar agora, só mais um pedido. Na semana que vem, a nossa prova vai ser no decorrer da nossa aula. Portanto, fiquem atentos para vocês pedirem a solicitação já no início da aula, tranquilo? Porque quanto mais rápido a gente fechar a sala, eu vou liberar a prova para vocês e, obviamente, você vai ter mais tempo para resolver, porque a gente vai ter nossos 55 minutos para finalizarmos nossa prova. Tranquilo, gente? Sim. Alguma dúvida antes da gente finalizar nossa aula de hoje? Nenhuma dúvida. Não. Então, o conteúdo tá tranquilo. Então, revisem os conteúdos. Teve alguma dúvida, procura a videoaula. Essa videoaula da revisão vou disponibilizar para vocês também. Um abraço a todos. Boa semana, bons estudos e, desde já, uma boa prova, que eu sei que vocês são capazes de obterem excelentes resultados. Tranquilo? Sim. Valeu, galerinha. Até o nosso próximo encontro. Até segunda, Anderson. Boa tarde. Segunda com a nossa avaliação.